esse exercício já é do módulo próximo, do próximo módulo, que é o módulo, não sei qual é o número dele aqui, deixa eu ver, 20, na página 31, da VUNESP. Uma pessoa que possui apenas presbiopia, de mesmo grau para ambos os olhos, posiciona seus óculos sobre uma folha de papel plana e horizontal em um local aberto e com o sol a pino, ou seja, o sol está bem na vertical. As lentes paralelas ao plano, o papel como mostra a figura. A pessoa observa então que na folha de papel surgem dois pontos muito iluminados, no centro das duas regiões pouco iluminadas, que têm formatos semelhantes aos das lentes. De acordo com o exposto, a vergência dessas lentes é... Então aqui é o seguinte, você tem que pensar, está concentrando a luz naquele ponto. Então isso aqui é uma lente convergente, tá? E o foco dessa lente é justamente essa distância, 25 centímetros, que é 0,25 metros. Porque como eu vou calcular a vergência, que é 1 sobre o foco, eu preciso do sistema internacional. Então, 1 sobre 25 dá 4 dioptrias. Então a resposta aqui é a alternativa E. Professor, como que você sabe que a lente não é divergente? Se ela fosse divergente, ela não concentraria luz naquele ponto, tá? Então, aí a gente não teria essa configuração de imagem aqui. Beleza? Vamos para o próximo exercício? Bom, próximo exercício, cadê? Que eu separei aqui para vocês, é o exercício 3. Vixe, Maria. Tá, é o exercício 3. Na situação esquematizada a seguir, uma lente biconvexa simétrica com faces esféricas de raios de curvatura. Então, o raio de curvatura 1 é 60 centímetros. Raios iguais. O raio 2 também é 60 centímetros. A lente biconvexa é uma lente borda fina. Então, isso aqui é uma lente convergente. Tá? Está com sua metade inferior inserta na água. Índice de refração absoluto 4/3. Então, o índice de refração da água é 4/3. E sua metade superior está em volta pelo ar. O índice de refração do ar vale 1. Essa lente opera de acordo com as condições de Gauss. E o índice de refração absoluto do material que é feita a lente é 2. A lente recebe pela esquerda um feixe cilíndrico de luz monocromática paralelo ao seu eixo óptico, que converge em parte no ponto P1 e em parte no ponto P2, né? Porque como cada pedaço da lente está inserido no meio diferente, cada pedaço da lente vai ter uma vergência, um foco diferente. Sendo D1 e D2 Z1 e D2 respectivamente as distâncias P1 e P2 ao centro óptico da lente, responda qual a relação entre eles, né? E depois, se distante dessa lente, agora totalmente no ar, for colocada uma pequena lâmpada sobre um eixo. Bom, aqui já está perguntando sobre formação de imagem. Ele quer saber as distâncias. Essas distâncias são os focos. Então, eu vou fazer uma substituição aqui, para não confundir. Eu vou chamar de F1 e aqui eu vou chamar de F2. Aqui nós vamos usar a equação de Halley para fabricante de lentes, que é 1 sobre o foco da lente é igual. Vou dar uma coladinha aqui na equação, porque eu nunca lembro de cabeça. Índice de refração da lente, índice de refração do meio, menos 1, que multiplica 1 sobre R1 sobre mais 1 sobre R2. Né? Deixa eu confirmar aqui. Exatamente. Vou resolver para a parte 1. Tá? Então aqui eu vou fazer agora 1 sobre... Vou mudar de cor. 1 sobre o foco 1 é igual. O índice de refração da lente vale 2. Do meio de cima ali é o ar. Então aqui vale 1 menos 1, que multiplica 1 sobre 60 mais 1 sobre 60. Então 1 sobre o foco 1. 2 menos 1, 1, que multiplica 2 sobre 60. Você soma ali. Então, o foco dessa lente, você vai inverter esses dois lados, né? Vai ficar 60 dividido por 2, que é igual a 30 centímetros. Vou fazer a mesma coisa agora com a parte de baixo. Então, 1
sobre F2 é igual. O índice de difração da lente é 2. Do meio agora é 4/3 menos 1, que multiplica os mesmos raios. Aqui eu vou inverter esse 4/3, vai ficar 6/4, que é 1,5, tá? 6/4 é 1,5. Então essa fração aqui toda dá 1,5 menos 1, 0,5, que multiplica 2 sobre 60. Meio vezes 2 dá 1. Então você calcula esse foco 2 e descobre que esse foco 2 dá 60 centímetros. Ele quer a distância do foco 2 sobre o foco 1. A razão entre o foco 2 e o foco 1, 60 dividido por 30, 2 centímetros. Opa, 2 não, centímetros não, né? É 2, mas não é centímetros. É uma razão, então é 2. Aqui não tem unidade. Beleza? E aí, na segunda parte do exercício, eu vou apagar essa informação aqui do lado, que eu não vou precisar dela. Ele fala assim, se diante desta lente, agora totalmente no ar, ou seja, a propriedade que eu vou utilizar é a do foco 1, for colocada uma pequena lâmpada sobre o eixo óptico a 20 centímetros de O. Então a posição do objeto agora é 20 centímetros. Qual a distância x entre esta lâmpada e a sua respectiva imagem? Então ele não quer pelinha, eu vou encontrar pelinha, mas ele quer a distância do objeto para a imagem, tá? Então, como é gravação, vocês já viram o foco ali, eu vou anotar o foco dessa lente, que é de 30 centímetros, e vou tirar essa conversa daqui, porque eu não tenho mais espaço, e eu não quero apagar o exercício. Então, vou tirar essa informação daqui toda. Apaga. Agora vamos lá. 1 sobre F é 1 sobre P mais 1 sobre P'. 1 sobre 30 é igual a 1 sobre 20 mais 1 sobre P'. Passa para cá, 1 sobre 30 menos 1 sobre 20 é 1 sobre P'. Então, 1 sobre P', o mínimo entre 20... O mínimo múltiplo comum entre 20 e 30 é 60, que é 30 vezes 2 e 20 vezes 3. Então, o sobre P' é menos 1 sobre 60. Então, P' é menos 60 centímetros. É que você tem que tomar cuidado por quê? Você fala, pô, 60 centímetros da imagem, 20 do objeto, tá sossegado, tá? Só que assim, o objeto é real. A imagem é virtual. O que seria uma imagem virtual? A imagem virtual é aquela que está formada do lado oposto que a gente espera que forme a imagem. Então, ao invés da imagem formar do lado de lá, ela está formando aqui, ó. Tá? Para esse lado. E a 60 centímetros para cá, né? Por isso que é negativo. E o objeto está 20 centímetros para cá. Então você tem uma posição, deixa eu ver aqui na câmera aqui. Você tem uma posição da lente, você coloca o objeto aqui, tá? O objeto mais ou menos aqui. E a imagem está formando o mesmo lado do objeto, só que 60 centímetros para trás. Então você tem menos 60 para cá e 20 para cá também. Deixa eu pegar outra cor. E mais 20. A diferença desses 20 para a esquerda e desses 60 para a esquerda é 40. Um está 60 centímetros para a esquerda, o outro está 20 centímetros para a esquerda. Então a diferença entre a posição da imagem e do objeto, para esse caso, é 40 centímetros. Então tem que ficar esperto, porque você tem que analisar o que acontece ali no final. Você não pode sair, deu 2 números, eu vou somar e é a soma das distâncias. Não é. Tá? Você só consegue somar as distâncias se for positivo. Se ambas as distâncias forem positivas. Porque quer dizer que o objeto está de um lado da lente e a imagem do outro. Se a imagem tiver posição negativa, os dois estão do mesmo lado. Aí você tem que subtrair. Subtrair em módulo, né? Ou fazer a soma e depois tirar o módulo. Então não tem problema. Aqui ele dá mais 20 menos 60. Beleza? Então vamos para o último exercício. O exercício 4 da Olimpíada Brasileira de Ciências. Meu Deus, o exercício é gigantesco. São dadas 3 lentes delgadas, plano-convexas. Terminou com convexa, é convergente. 2 experimentos são realizados com uma lente
e com duas lentes justapostas, respectivamente, como indica o esquema abaixo. Aí então, desenho ali. Sendo f a distância focal do experimento 1, qual é, em função de f, a distância focal do par de lentes justapostas no experimento 2? Então vamos lá, ó. Em função de f ele quer, né? Então eu tenho, para a situação 1, eu tenho a posição do objeto é 20 centímetros, a posição da imagem é 60 centímetros. Tá? Real, porque ela está sendo projetada. Vou encontrar o foco dessa lente, então. 1 sobre f é 1 sobre p mais 1 sobre p'. O foco eu quero 1 sobre 20 mais 1 sobre 60. 1 sobre f é igual. Entre 20 e 60, o mínimo é 60, que é 20 vezes 3, 60 vezes 1. Então, 64. Então, 1 sobre f, vou simplificar aqui a fração. Não, vou fazer o seguinte, já vou inverter. É 60 dividido por 4. Então, o foco dessa lente é de 15 centímetros. Tá? Para a configuração 2, ele quer saber a distância focal do par de lentes da situação 2 em relação ao da situação 1. O que está acontecendo quando você junta lentes? Você soma as vergências. Tá? Então, para você somar as vergências, a vergência total é a vergência 1 mais a vergência 2. Tá? A vergência total é 1 sobre o foco da combinação, foco total, que é igual à soma do inverso dos focos. Só que esses focos são iguais, que é são lentes iguais, só que grudadas uma na outra. 1 sobre o foco total é 2 sobre 15. Então eu tenho que o foco total é 15 sobre 2. Tá? Ele não pediu o valor do foco total, centímetros, é 7,5, né? Ele pediu a resposta em função do foco original. Então o foco total é o foco original dividido por 2. Ou seja, essa é a relação entre os focos da situação 2 em comparação com a da situação 1. Bom, a Anabelle pergunta: qual é em centímetros a distância D da imagem formada no experimento 2? Eu tenho o foco, eu tenho a posição do objeto, é só fazer novamente a equação de Gauss. Então eu vou fazer assim, eu vou anotar só a informação que eu já tirei ali, né, que o foco 1 vale 15 centímetros, o foco total, que é da combinação, vale 7,5, tá? Opa, eita, para ter espaço aqui, paga, 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 paga. Aguenta aí, aguenta aí. Pronto. Vamos lá. Alternativa B. Eu quero achar a posição D. Então, beleza. 1 sobre F total, né, que é da combinação, é 1 sobre P mais 1 sobre P'. Essa imagem também é projetada, então P' a gente espera que seja positivo, né, real. 1 sobre 7,5 é igual a 1 sobre P, que é 20, mais 1 sobre P'. Vou puxar para cá 1 sobre 20. Igual a 1 sobre P'. Agora, entre 20 e 7,5 vai ser 60, tá? O mínimo. Que é 20 vezes 3 e é 7,5 vezes 2 dá 15, vezes 4 dá 30, então vezes 8 dá 60. 1 sobre P'. Então 1 sobre P', fazer um pouco mais pro lado aqui. 1 sobre P' é igual a 8 menos 3, 5, sobre 60. P' é 60 dividido por 5. P' é 12 centímetros. Então achei a posição da imagem. Eu vou anotar aqui, porque talvez a gente precise para a última alternativa. Que P' é de 12 centímetros.
E aí a alternativa C. Qual é o experimento que produz em módulo o maior aumento? Tá? Aí você olha pro desenho e fala, pô, é a lente 1 ali, né? Porque ó, como a imagem ficou grandona. Talvez seja mesmo, tá? Mas a gente não sabe se o esquema ali vai estar respeitando proporção. Então, deixa eu liberar o espaço mais uma vez. Rapidinho, 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 rapidinho. E vamos lá. Alternativa C. Eu tenho que calcular o aumento. Então, vou calcular o aumento para a situação 1. F menos P. O foco da situação 1 ali é 15. 15 menos a posição da imagem, do objeto, desculpa, que é 20. O aumento 1 dá 15 sobre menos 5, que dá menos 3. Né? Significa que a imagem é 3 vezes maior, invertida. E agora eu vou fazer para o total da combinação ali, que é o foco total menos a posição. O foco total é 7,5. Opa, 7,5. Menos a posição do objeto, que é de 20 centímetros também. Então aqui eu tenho 7,5 dividido por mais 2,5 dá 12,5. É isso? Essa divisão vai dar quebrada, né? Acho que vai dar um 0,6. Deixa eu ver aqui, peraí. Vamos fazer a continha. Para não ter problema, né? Então 7,5 dividido por 12,5. Peraí que eu fiz caca aqui. 7,5 dividido por 12,5. 0,6 exato. Olha só quem diria. Então dá 0,6. Tá? E deu negativo aqui, tá? Perdão, aqui é negativo, né? Então dá menos 0,6. Então a imagem é 60% do tamanho do objeto, invertida também. Quem tem o maior aumento em módulo? Quem tem o maior aumento é a lente 1, antes da combinação. Então, esses são os exercícios de lentes da apostila de vocês. Acho que eu pulei um só. Tá? Fica mais aí como desafio. E no próximo vídeo nós vamos ver os da metropia. Na verdade não é o próximo vídeo, porque ele vai estar depois do conteúdo de metropias. Mas o próximo que eu vou gravar aqui na sequência é o de metropia. São 4 exercícios que tem na apostila. E aí é o conteúdo de óptica da visão que vocês têm para estudar. Beleza? Então, jovens, qualquer coisa, vocês sabem como encontrar pelo mundo. Meu Deus, a aula ficou gigantesca. Eu estava olhando aqui o tempo. Mas é a vida. Então, talvez eu divida na metade aqui. Talvez você já esteja vendo o segundo vídeo, achando que é o primeiro. Mas não é. Então, até mais.